Bom dia. Na semana em que arranca a BTL, a Feira Internacional de Turismo de Lisboa, tomamos o pulso a um dos setores mais importantes da economia nacional. São os temas que vamos analisar nesta Comissão Executiva, a análise de Cristina de Abreu, também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Paulo Pinto e Miguel Varela. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva. Cristina, começo por si para lhe perguntar que este é um facto. As receitas do turismo deverão ter aumentado, ainda não estão feitas as contas, mas deverão ter aumentado em 2011. Em 2012 prevê-se uma queda, são essas as previsões, com os principais mercados emissores para Portugal a sofrerem também aquilo que é uma crise internacional. Sem dúvida, sem dúvida. O setor do turismo em Portugal tem vindo indiscutivelmente a desenvolver-se, com novas apostas, aliás. Portanto, estamos já em termos de novos investimentos que foram feitos longe daquilo que é apenas o sol e mar, não é? O segmento sol e mar e o Algarve só, embora continue a ser importante, obviamente, mas tem havido novas apostas, nomeadamente toda a região do Douro, nomeadamente sendo eu do Norte, aliás, e, portanto, conhecendo bem aquilo que tem sido esses investimentos e o que tem sido o crescimento do setor nessa área. Agora, é evidente que toda esta crise na Europa, e sendo os nossos clientes fundamentais países europeus como a Alemanha, como a Noruega, a Inglaterra, pois ressentindo-se com esta crise, é evidente que tem impacto, sem dúvida alguma, naquilo que é o comportamento do setor. Embora, enfim, mas provavelmente discutiremos isso, seria interessante pensar, aliás, como a Espanha tem vindo a fazer, e de forma já muito dinâmica, cativar clientes, nomeadamente asiáticos, por exemplo, uma vez que o poder de compra começa, e essa classe média emergente, já com poder de compra, começa a surgir, portanto, nessa área já do globo, e, portanto, os espanhóis, por exemplo, aí muito dinâmicos, já na tentativa de captação de outros mercados, e nós deveríamos seguramente também começar a olhar, uma vez que a Europa, enfim, penso eu, estará por bastante tempo ainda com problemas graves na sua economia, que atinge o poder de compra e, portanto, teremos seguramente que nos voltar para outros mercados. Seguramente. Rui Leão Martinho, este, apesar de tudo e apesar de os principais mercados emissores para Portugal estarem em crise, é um mercado que tem mostrado, de facto, um grande dinamismo, com crescimentos, nomeadamente em 2011. Sim, bom dia. Eu acho que sim, acho que o turismo é efetivamente um dos setores que em Portugal devem ser seguidos com atenção, devem ser acarinhados e devem ser desenvolvidos. Nós começámos com este setor a dar-nos receitas visíveis e palpáveis ainda antes do regime que veio com o 25 de Abril. Depois já avançámos muito mais e muito mais passos em muitas direções, mas continua a ser, mesmo com a crise, um setor que devemos contar em termos de presença das pessoas em Portugal e aumento desse fluxo, que cada vez é maior e que vem por várias vias. Nós temos o turismo clássico, o tal de que falava exatamente a professora Cristina, de que era o do sol, o do mar, depois veio o golfe, mas para além disso, começamos a ter um outro tipo de turismo. Temos um turismo das pessoas que estão reformadas das suas atividades na Europa e que começam a vir para Portugal para encontrar um espaço onde residir pelo menos 6 meses em cada ano, e depois os outros 6 meses estão no seu país de origem. Temos uma coisa que é dos últimos anos, que é o turismo dos cruzeiros, dos navios, daqueles que aportam a Portugal, embora só por vezes só durante um dia, mas que depois vão voltar individualmente para conhecer melhor o país ou as regiões do país que lhes despertaram mais interesse. E temos um outro tipo de turismo com o qual eu penso que devemos começar a ter atenção e desenvolver, e que é o turismo também que veio a Portugal com outro sentido. Aquele que vem para, por exemplo, se restabelecer de períodos de doença ou de operações que teve de outros países e que poderia ser desenvolvido devido ao nosso clima e a regiões altamente propícias para receber e para conservar esse tipo de pessoas. E temos aqueles que venham para Portugal e que descubram Portugal como, e volto a repetir aquilo que já é feito pelos europeus, mas que pode ser feito por outros povos, para serem residentes em Portugal, pelo menos algum tempo durante cada ano. Hoje em dia temos um mercado chinês que está a desenvolver-se muito. Eu ainda agora vim da Alemanha e devo dizer-vos que das cidades que visitei, a maioria dos turistas que via já não são japoneses, são chineses. Portanto, eles estão a vir para Portugal, estão a vir para a Europa e a querer descobrir este mundo que é totalmente diverso daquele onde eles residem. E, portanto, há todo um tipo de novas vias que nós vamos ter que desenvolver, até porque o turismo é, nas receitas e na criação de riqueza em Portugal, uma das vias mais importantes. Quando olhamos para esse peso nas receitas, é uma alocação que podemos pensar que estrategicamente é a melhor em termos de peso, ou Portugal está muito dependente daquilo que é o setor do turismo?
Portugal está dependente do turismo, em grande parte, é evidente. E posso lhe perguntar se isso é bom ou é mau? É uma realidade. Eu acho que é uma realidade em que certos países se debatem e que não têm a maneira de outra, digamos, no curto prazo, de vir a ultrapassar. Porque nós podemos criar condições para ter outro tipo de exportações e outro tipo, digamos, de criação de riqueza. Mas demora tempo. O turismo já o temos. Portanto, temos, como eu lhe disse de início, que o acarinhar, que o desenvolver e que tentar ser inovadores na medida daquilo que são soluções que podemos propor. Até porque hoje a competitividade em termos internacionais do turismo é cada vez maior. Paulo Pinto, uma questão que é importante é sabermos exatamente colocar Portugal nestes vários mercados sendo competitivo. Não é com certeza através do preço que o podemos fazer, mas é sobretudo com a entrada de novos nichos, como dizia o bastonário da Ordem dos Economistas, mas também aqui em alguns segmentos que ainda não foram abordados, nomeadamente a questão dos negócios, por exemplo, a organização de grandes eventos, como acontece esta semana em Portugal, a CISAB, também a própria BTL, mas muitas vezes grandes congressos internacionais e conferências internacionais que acontecem em Portugal e que também permitem aqui um ponto de encontro, muitas vezes, entre vários continentes. Esse é um caminho a seguir por Portugal na área do turismo? Eu creio que sim. Eu devo dizer, Rui, que hoje vou fazer o papel típico do português que vai emitir uma opinião sobre aquilo sobre o qual não tem nenhuma qualificação especial. Mas, portanto, não sendo a ignorância limitativa de uma opinião, eu vou dar a minha. Eu creio que, em relação ao turismo, definitivamente aquilo que deveríamos fazer, aliás, o bastonário acabou de o dizer, é um projeto que existe já de antes do 25 de Abril, é que o turismo passasse a ser um desígnio nacional. Um dos grandes problemas do país é um pouco deixar a população um pouco perdida, porque não sabe para que é que nós eventualmente estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar para sermos um país industrial, para sermos um país agrícola, para termos a vocação do mar, para estarmos virados para a Europa. Enfim, toda a gente trabalha um pouco para si e depois, nestas alturas, queremos que toda a gente trabalhe para todos. Ora, eu creio que seria fundamental que se definisse o turismo como um desígnio nacional. Mas como desígnio nacional, eu vou puxar um pouco para aquilo que é mais a minha área. É estranho que, por exemplo, um setor que representa, eu creio que entre 5% a 10% do PIB nacional, não tenha nenhuma empresa cotada em bolsa, se excetuarmos a Coria, que não transaciona há muitos meses, e a Dom Pedro, que está na mesma situação. E isso tem a ver com alguns dos esforços que foram feitos em termos governamentais. Por exemplo, uma coisa em que nós somos certamente grandes apologistas, que são os fundos perdidos, empréstimos a fundo perdido, foram entregues rios de dinheiro ao setor do turismo a fundo perdido. E quando é a fundo perdido, obviamente que não há incentivo para que as empresas sejam cotadas. E quando as empresas não são cotadas, ficamos com o problema nacional de não ganharmos dimensão. E, portanto, eu julgo que nessa área foi até um esforço um pouco inglório e que resultou um pouco ao contrário. Tínhamos empresas cotadas em bolsa que saíram da bolsa para beneficiar desses fundos, porque, evidentemente, se os fundos são a fundo perdido, é preferível que eles venham diretamente para uma pessoa do que sejam repartidos por muitos acionistas. Paulo, permita-me interrompê-lo só para lhe colocar uma questão. Curiosamente, sendo este um dos setores mais importantes da atividade económica, como já aqui falámos, ou como já aqui referiram, é curioso essa questão de não haver grupos cotados e não haver dimensão crítica, nomeadamente nos setores. É um processo de internacionalização que começou há algum tempo, nomeadamente por 2 ou 3 grupos portugueses, mas de facto falta essa dimensão crítica. O setor do turismo ainda não encontrou uma estratégia de consolidação e de ganhar massa crítica. É isso que falta também. Está demasiado disperso em muitas entidades. Eu creio que sim, que ele está demasiado disperso em muitas entidades, mas, sobretudo, eu creio que o que não existe é esta estratégia nacional. E, portanto, não existindo uma estratégia nacional, uma vocação nacional para o turismo, o que existe são vontades individuais para fazer pela vida. E, portanto, os grupos nacionais que têm alguma expansão e alguma notoriedade internacional, como o Grupo Pestana, por exemplo, são esforços individualizados, não têm um critério nacional. Não tem que ter, aliás. Uma orientação nacional para essa área. Miguel Varela, uma das, digamos, benefícios, se assim podemos dizer,
perdoem-me de facto esta expressão, mas penso que vão perceber, da crise teve que ver com o facto de muitos portugueses optarem por não viajar para o estrangeiro e ficarem por estes dias a fazer turismo dentro de portas. É, obviamente, uma oportunidade para reter esses turistas daqui para a frente. Muito bem, será com certeza também uma oportunidade a reter os turistas nacionais, portanto, aquilo que é chamado o turismo interno. Mas eu acho que é importante fazer aqui uma nota em relação ao turismo. De facto, quando se fala em turismo, o turismo é um campo tão abrangente e tão transversal que, de facto, a questão de não haver uma empresa diretamente cotada em bolsa sobre o turismo, mas há indiretamente cotadas em bolsa que dependem muito do turismo também, porque, de facto, o turismo gera receitas à volta de 8 mil milhões de euros, que é muito dinheiro, são os valores do ano passado, e representa, neste momento, cerca de 50% das nossas exportações em termos de serviços. Portanto, representa cerca de 15% do total das exportações portuguesas, e agora que se fala muito na dinâmica das exportações como arranque e como motor para o crescimento económico, o turismo é, de facto, uma área que tem que ser, de facto, fomentada. Porque o turismo, geralmente, associamos isto ao alojamento, associamos às agências de viagens, mas é muito mais do que isto, são as indústrias culturais também, é a própria restauração, portanto há muita coisa que depende das receitas que vêm do turismo, quer internamente, quer também dos países que nos visitam. Cristina, quando olhamos para aquilo que é a promoção, e o turismo vive muito de promoção, há destinos que ficam mais na moda ou menos na moda, consoante as tendências, e Portugal está de novo na moda, isto porque grande parte das grandes publicações, nomeadamente de viagens, mas também jornais generalistas como o New York Times, voltaram a colocar Portugal nas grandes rotas e nos grandes destinos de eleição para 2012. Parece-lhe que deveria haver um esforço mais concertado entre aquilo que é, nomeadamente, a atividade do turismo de Portugal, entre as várias regiões e as várias empresas, no sentido de ter uma política mais forte, porque, obviamente, os meios são escassos, comparados com outros países, nomeadamente com Espanha, que está mesmo aqui ao lado, no sentido de aproveitar essa focalização na promoção do investimento nacional. Sem dúvida alguma. Eu devo dizer que sou uma defensora acérrima daquilo que é a iniciativa privada, o fazer pela vida, como dizia o colega há pouco, e de facto é por aí que eu penso que o crescimento da nossa economia, de qualquer uma, aliás, na realidade, é de facto por aí que ele é alavancado, na realidade. E agora, sem dúvida alguma, que também concordo, que é preciso uma estratégia no sentido de haver uma coordenação no que toca, por exemplo, à promoção, à publicidade. E isso implica que haja também aqui, por parte dos institutos públicos ou instituições privadas, que podem também fazer esse tipo de coordenação e fazer investimentos que são investimentos, no fundo, que canalizam e focalizam, como disse bem, aquilo que são, por vezes, pequenos empreendedores, mas que são fundamentais nessa atividade e que depois criam, no fundo, uma bolsa, como se faz com a investigação e desenvolvimento, muitas vezes, e que é tradição noutros mercados, canalizar de facto e fazer investimentos importantes nessa área. Nós estamos aqui a dizer, não há estratégia, mas na realidade há um plano estratégico nacional de turismo. Sim. Apesar de tudo, convém dizer que há ali muito trabalho realizado, muito interessante, com segmentos de turismo identificados novos, interessantíssimos, dos quais, desde logo, tem a ver, por exemplo, com a questão do segmento das cidades hoje em dia, que é muito o turismo de fim de semana, o turismo cultural, onde o turismo é canalizado para cidades com todo um trajeto histórico, do ponto de vista arquitetónico, aspectos culturais. O Porto, por exemplo, é um exemplo de uma cidade hoje em dia incluída nesses roteiros internacionais e referenciada já a nível europeu. Os americanos, por exemplo, é já um dos pontos dessa rota cultural, histórica, arquitetónica também, e, portanto, de facto, esta articulação, o turismo articula-se com muitas outras atividades. Cristina, permita-me interrompê-la. Quando olhamos, digamos, para os últimos anos, nota-se de facto, parece-me a mim, gostava de saber a sua opinião, nota-se de facto um esforço muito grande e que tem tido resultados. O facto de grandes publicações mundiais referenciarem hoje as grandes cidades portuguesas não é obviamente obra do acaso. Há de facto trabalho ali feito por trás. Sem dúvida alguma. Há trabalho efetuado. Penso que este Plano Estratégico Nacional de Turismo criou ali uma estrutura também, uma série de vetores que foram lançados de atuação e alguns desses segmentos claramente a serem bem trabalhados e com trabalho de anos. Por exemplo, a requalificação das cidades, nomeadamente a reabilitação de património histórico, tudo isso
é fundamental num desses segmentos de turismo e que, de facto, tem conduzido justamente à observação que agora fez. Portanto, e que tem vindo a aumentar essas receitas. Portanto, quanto o Douro, por exemplo, o Douro é uma outra, tem crescido imenso em termos de turismo, e um turismo, aliás, posicionado num segmento já de altos rendimentos, em boa parte, e que faz uma aliança entre aquilo que é os aspectos da agricultura, de uma indústria de vinho poderosa, com investimento direto estrangeiro, porque ali temos a presença de grupos cotados em bolsa, ligados à vinha, mas ligados também já ao turismo, porque depois há uma ligação estratégica entre o turismo naquela região e um turismo onde os investimentos têm sido feitos, digamos, no topo de gama, um pouco um certo, não será uma palavra em que as pessoas gostem muito, mas para todos os efeitos, os rendimentos altos interessam, como receitas, no que eles representam, e, portanto, há uma articulação muito grande entre aquilo que é a indústria vinícola daquela zona, o que é o facto de ser património mundial, aliás, toda aquela região do Douro, e o aproveitamento que também é feito disso, que é muito importante do ponto de vista histórico, e depois o turismo a emergir, de facto, nessa região. Portanto, cá está a articulação com outras indústrias também. E, por exemplo, há vários grupos estrangeiros, nomeadamente na área hoje do vinho do Porto, e que estão a explorar imensa área de turismo articulada justamente com o investimento no vinho do Porto, cotados em bolsa, nomeadamente em França. Grupos franceses. Quando olhamos para aquilo que são os números de turistas em Portugal, ultrapassam os 14 milhões todos os anos, mas quando olhamos aqui para a Espanha, que é o mercado mais próximo, são números 5 vezes superiores àqueles que passam aqui por Portugal. Nós não temos conseguido potenciar ao máximo aquilo que é a chegada de turistas à Espanha e depois tentar que eles deem aqui um salto, se assim me permite a expressão, até Portugal. Pois nós temos essa diferença de escala. Eles também são 4 vezes maiores que nós em termos populacionais, portanto têm um número de visitantes também maior, o país é maior e têm promovido, antes de nós, muito bem em termos estratégicos, as regiões e até um bocadinho menos as cidades. Eu hoje em dia sou um bocadinho partidário de que se promovam as cidades dentro dos países, quer em termos de turismo, apenas por turismo, mas também para turismo de negócios e para negócios. Nós na Ordem vamos este ano começar um ciclo exatamente da promoção das cidades, porque achamos que as cidades devem ser promovidas não em vez de, mas também com os países. Vamos lá ver. Eu penso que o número de turistas em Portugal é relativamente bom, deve ser estimulado para crescer, devemos aproveitar aquelas brechas que a Espanha, a Itália, o sul da Europa já está a aproveitar, que é com problemas no norte da África, com problemas em países que as pessoas gostam muito de visitar, como o Egito ou como a Tunísia, virem para a Europa e, portanto, devemos aproveitar esse turismo, mas devemos complementá-lo com o tal turismo de negócios. O turismo de negócios é muito importante para nós e podemos, por essa via, obter as duas coisas, obter investimentos e obter interesse das pessoas para visitar Portugal. Portanto, há aqui uma dupla necessidade de estimularmos ainda mais o turismo. Uma das questões importantes na questão do turismo tem que ver com a formação dos profissionais. Se muitas vezes é apontada a questão da formação como uma deficiência do setor, embora nos últimos anos tenha sido, nomeadamente, potenciado pelo Instituto de Turismo, pelo Turismo de Portugal, as várias escolas de hotelaria, a verdade é que depois beneficiamos porque toda a gente diz que temos um povo bastante afável e bastante hospitaleiro. Sim. Mas, de qualquer maneira, devíamos profissionalizar ainda mais a oferta de turismo. Sim, eu penso que sim. Em termos hoteleiros, em termos de restauração, penso que isso está a melhorar grandemente. Há escolas, há institutos, há formação. Mas onde eu acho que nós temos duas falhas muito grandes é em dois sentidos. Primeiro, na questão das cidades que precisam de ser conservadas. A parte imobiliária das cidades está muito abandonada. Tem havido, talvez, falta de interesse, pode ter havido também falta de recursos, mas eu penso que é estratégico que as cidades estejam arranjadas. E, portanto, quando os turistas chegam, não podem ver prédios a cair, não podem ver prédios que acabaram de ter incêndios. Isto sucede muito em Porto e Lisboa, em certas zonas. Portanto, eu penso que essa reabilitação tem que ser feita. A outra parte é a parte cultural. Eu acho que aí nós estamos muito fracos. Ao contrário de cidades pequenas, repare, que pela Europa foram fazendo festivais de música, de ópera, de música desta ou daquela época histórica, nós não temos nada, praticamente. O Rui Martinho dizia há pouco que tinha chegado à Alemanha, praticamente todas as grandes cidades alemãs têm uma orquestra sinfónica, em Portugal não há nenhuma exatamente. Completa. E depois vai à Alemanha para ir aos festivais, ou de Baden-Baden, ou vai depois à Áustria para ir a Salzburgo, ou vai à Suíça para ir a Bregenz, quer dizer, há montes de coisas que são justificativas das pessoas lá irem uns dias.
e de ficar outros, depois para visitar o resto do país. Como é que se justifica? Porque se Aqui o, não há mercado, nada. se o mercado natural não existe, mas a verdade é que temos um conjunto de turistas que, quando vêm a Portugal, queixam-se muito de não terem oferta de produto. Olha, só há Gulbenkian durante um período de tempo que termina normalmente em maio. Todo o período de verão nós não temos nada a funcionar. Já tivemos um belíssimo festival de Sintra, O que é? Nossa que é época pelas alta, quintas, era a curiosamente. nossa época alta. Esse acabou. Hoje está tudo num teatro, digamos, municipal de Sintra e perdeu muito desse glamour que tinha o festival, que era ir de quinta em quinta e ter os vários artistas que vinham e que atuavam quer na Quinta da Piedade, quer em variadíssimas. Depois, Cascais também não tem nada porque tem um festival de jazz num período muito espaçado de tempo. E, portanto, as pessoas para virem ao festival de jazz teriam que ficar muito tempo. Ora, o que sucede quando vai, por exemplo, a Baden-Baden, quando eu fui agora, ou a Salzburgo, onde habitualmente as pessoas em Portugal até vão regularmente, num número de minutos, mas regular, tem numa semana tudo reunido. E, portanto, essa semana é repetida 5, 6, 7 vezes. E as pessoas vão por períodos pequenos e abrangem a parte cultural e visitam o país. Em Portugal nós precisamos de prender isso. No Porto já temos alguma coisa com a Casa da Música, mas eu acho que é preciso mais. Aliás, o sucesso da programação da Casa Música levou mesmo o próprio diretor a ser convidado para um dos principais museus verdade, em Espanha. é É a verdade. prova provada, de facto, do É a trabalho prova provada. que estava a ser bem feito. Paulo Pinto, na formatação destes produtos, muitas vezes olhamos para os festivais que acontecem um pouco por todo o país, os chamados festivais de música rock ou música pop, assim, enfim, como os quisermos designar, mas há aqui, de facto, um cuidado ao criar estes produtos para potenciar também o turismo. Não acontece noutros casos, como dizia o Rui Leão Martinho, ou seja, não há esse cuidado em potenciar estes festivais que sejam eles próprios ímãs de turistas para Portugal. Isso há de facto aqui uma falta de definição do produto a pensar um pouco mais à frente do que o próprio produto? Não, eu julgo que não. Eu voltaria a dizer aquilo que disse há pouco. São iniciativas individuais. São desgarradas e, apesar de haver estudos, não existe este desígnio nacional. E eu volto a referir, enfim, melhor dizendo, quando estava à espera de entrar aqui para o programa, eu estava a pensar que discutir um pouco o turismo na situação atual do país é a mesma coisa que, mais ou menos, termos uma família em que o cabeça de casal está desempregado, a mulher está a trabalhar, mas há 2 meses que não recebe salário, e estão a discutir se o filho, que tem 4 anos, deve ir para uma escola privada ou não deve ir para uma escola privada. Ou seja, de uma forma resumida, este setor, como qualquer outro, necessita de dinheiro. E por isso eu comecei por dizer que me espantava que nenhum destes grupos estivesse cotado em Bolsa, porque as entidades que estão cotadas em Bolsa têm, em princípio, a capacidade de poder obter fundos que não pagam um juro. Ou seja, aqueles que não estão cotados em Bolsa são obrigados a endividarem-se. Nós vivemos uma crise de endividamento e, portanto, parafraseando os ditados públicos, não havendo dinheiro, não há palhaços. Neste caso específico, voltando à tua questão, eu creio que são iniciativas individuais que resultam, e devo dizer até que me surpreendeu muito este verão, porque em função do ritmo e do número desses festivais e da afluência desses festivais era difícil perceber se havia ou não havia realmente crise em Portugal, mas eu creio que não estão ligados a nada em particular, porque tudo tem que ser, ou enfim, neste caso, Portugal, a ter esse desígnio, deveria enquadrar isso... De haver uma maior articulação. É que essa articulação dos aspectos culturais não pode ser este tipo de festivais que são aqui e além, etc., onde vai um público sempre ávido e que paga os seus bilhetes e os dias que lá está, mas que depois desaparece. Eu, quando falo em termos de uma atividade cultural e ligada às cidades que queremos promover, é para prender aquele tipo de turista que pode vir, pode estar, está nos melhores hotéis, consome nos melhores restaurantes, vai a esses espetáculos, compra e fixa-se aqui durante 10, 15 dias à vontade, porque Com uma receita média tem uma muito receita elevada. média muito elevada. Porque é esse tipo de turismo que nós temos que prender. E é esse que depois pode vir comprar o tal segmento residencial. Ou, eventualmente, estar ligado a negócios e poder ter ligações depois aos seus próprios investimentos que tem na Alemanha, que tem na Finlândia, que tem em qualquer outro lado. Nós precisamos de atrair um tipo de turismo de classe média alta, que vem, nomeadamente ainda hoje, para o Sol e para o Golfe,
que começa a descobrir outras regiões, como o Alentejo ou o Douro, mas que precisa de fixar-se melhor em Portugal, porque também tem uma oferta que vai, para além disto tudo, também do aspecto cultural. Porque, por exemplo, não é só também a questão dos concertos, é a questão das exposições em museus, que são muito esparsas em Portugal, muito raras cada vez mais, e, portanto, os museus oferecem muito pouco. Ora, qualquer cidade pequena do centro da Europa, chegamos e tem 2 ou 3 exposições que queremos ver. De um pintor americano, de um escultor alemão, portanto há sempre qualquer coisa. Em Portugal, chegando e tirando, por exemplo, da cidade de Lisboa, a Fundação Carlos de Gulbenkian, várias vezes tem os principais museus, como da arte antiga, etc., sem exposições para além da permanente. Claro que a permanente é de visitar sempre, mas há aquelas exposições que são chamariz e que nós precisamos também de ter em determinados pontos do ano e em determinadas cidades para atrair esse tipo de turismo, que é um turismo já exigente, que já viu muito e que vem ver aqui um pouco diferente, um clima também diferente, mas que no aspecto cultural está habituado a uma matriz, que é essa que nós ainda não conseguimos ter. Não é preciso ser público, isso pode ser privado, com um mecenato, porque lá fora, mesmo em Espanha hoje, onde as dificuldades são grandes, nos próprios teatros de ópera, hoje começou-se com uma lei do mecenato em Espanha, com uma capacidade enorme de vir a atrair esse mecenato, porque vai ter isenções fiscais que, se não estou em erro, vão para além de 70%. E são extraordinariamente atrativas. Já vamos falar dessa questão também do mecenato, na segunda parte desta Comissão Executiva, que parte agora para um brevíssimo intervalo, mas voltamos já a seguir. Até já.